Eu coloquei duas frases para a gente analisar aí. Vocês já estão vendo a minha tela? Confirmem para mim, por favor. Tá sim. Tá dando para ver. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui quantos somos, porque a partir disso, eu acho que eu vou comentar as frases primeiro, que o pessoal que tiver de entrar vai entrando, porque tem alguns que eu vou ter que puxar a orelha. Não fizer, aí pelo menos eu citar o nome aqui, eu vou combinar com vocês de ver como que é a possibilidade lá no plural para poder fazer. Porque da última vez eu tentei abrir novamente, aí gerou outro exercício e vocês recebiam de novo, vocês lembram? E não é o interessante pra gente nesse momento. Vou ver se eu Neide, consigo enviar um a um. eu te mandei coisa lá no clipe, tá? De que é? Falando o que aconteceu pra não ter feito. Você não fez? Não, não fiz. Não, mas de todo jeito eu dou uma olhada, porque eu tenho que ver como que eu abro para todo mundo, ou se eu abro para todo mundo, ou se eu abro só para esses Tá. daqui. Porque na última vez eu não consegui abrir um por um, eu tive que abrir para a turma toda. Aí fica no relatório, fica todo descompensado. Mas eu já tenho salvo aqui, eu anotei os que não fizeram, porque aí a gente tem uma noção. É claro que tem situações e situações. Eu tive uma aluna da manhã, por exemplo, que ela mora num bairro afastado e a conexão dela da internet estava muito ruim no período do exercício, então ela acabou não fazendo. Então, cada caso é um caso, vocês não deixem de justificar, não, tá? Eu não olhei a parte lá do clipe, não. Eu vi que tinha recado, mas o meu foco era corrigir as atividades de vocês para dar um feedback durante a aula, certo? Meu fim de semana Neide, e se você reabrisse a atividade do mesmo jeito para todo mundo, só que você, tipo, daí todo mundo refaz. Os que fizeram 2 vezes fica com a nota maior. Pode, porque quem, na verdade, vai fazer novamente tem como consertar aquilo que errou, porque vocês vão perceber que houve erro. É uma possibilidade, tá? Porque, por exemplo, nós temos uma outra plataforma usada de manhã que eu acho mais estável, vamos dizer assim. Ela não a Plural não é ruim, a Plural é uma plataforma muito boa, mas ela tem mais, digamos assim, contratempo, mais poréns para a gente poder solucionar. Então, na estuda.com, por exemplo, eu consigo reabrir só com nova data e só aquele que não fez consegue fazer. Mas no caso de vocês já é diferente. Então, para o M1 e para o M2, eu gerei no estuda.com. Só para o pessoal do F3 é que eu gerei na Plural, porque não tem para o ensino fundamental. Eu vou ver como é que eu faço, mas a ideia do Luan, né? É boa. Porque qualquer coisa, peço para todo mundo fazer, porque aí não fica em aberto, né? Vamos comentar essas duas frases rapidinho, para a gente gastar mais tempo na nossa revisão. Vocês já receberam uma mensagem do pessoal da coordenação? A Karine mandou para vocês, falando que as provas serão do dia 10 ao dia 14? Receberam? Sim. Lá no clipe? Então, beleza. Então, eu acredito que ainda não pediram para a gente quantidade de questões, como é que vai ser e qual vai ser a plataforma. Então, mas eu acredito que vai ser nessa data que ela colocou. Então, se for nessa data, nós temos essa semana toda para a gente fazer a revisão. Então, nós temos hoje quarta e sexta. O que ficar de falha nas questões que nós vamos corrigir hoje, eu vou fazer alguma atividade ou vou fazer algum slide específico para a gente trabalhar juntos, nas dúvidas de vocês. E aí vocês vão pautando isso para mim. Se tiver dúvida, não se calem, vai falando, para eu saber onde que eu preciso entrar e ajustar, porque a meta é que vocês fiquem tranquilos e façam uma boa prova lá na frente, né? Vamos lá? Olha só essa frase da Marta Medeiros, gostei bastante dela, apareceu para mim hoje, até coloquei no Instagram e resolvi colocar para a gente abrir a nossa aula de hoje. Eu proponho uma campanha de saúde pública. Vamos ser mais bem-humorados, mais desarmados. Podemos ser cidadãos sérios e respeitáveis e, ao mesmo tempo, leves. Basta agir com delicadeza, soltura, autenticidade, sem obediência cega às convenções, aos padrões, aos patrões. Um pouco mais de jogo de cintura, de criatividade, de respeito às escolhas alheias. Vamos deixar para sofrer pelo que realmente é trágico e não por aquilo que é apenas incômodo, senão fica impraticável atravessar os dias. Eu achei interessante porque bem nessa coisa da pandemia, que o foco é a nossa saúde, mas que a gente precisa buscar esse bom humor. Porque se a gente ficar armado o tempo todo, né, achando que só a gente que tem razão, só a nossa opinião é que importa, o respeito ao outro se perde, a escolha alheia também se perde, e a gente vai viver
nesse contraponto de uma maneira cada vez mais autoritária, né? Quando ele coloca aqui, ó, obedecendo cegamente às convenções, aos padrões e aos patrões, ou seja, a sociedade como um todo e aquilo que a sociedade nos impõe. E do lado pede paciência, que eu acho que tem muito a ver com o que ele está falando, né? Com o que ela está falando de cá. Paciência não é a habilidade de esperar, mas sim a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? E podemos prosseguir? 6 questões no instantinho a gente fala, mas às vezes vocês vão precisar de mais tempo junto comigo, por isso que eu estou acelerando um pouquinho. Alguém quer fazer algum comentário aí? Ou podemos prosseguir? Vamos lá. Eu joguei aqui a primeira questão, que é essa daqui, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Então é um trecho de uma música, como vocês percebem aí, chamada País Tropical, do Jorge Benjor. E nessa música ele vai tirar um trecho, né? Aí tem só um pedaço. Toda vez que aparecer isso aqui inserido, viu, gente? Ó, esse colchete com os 3 pontinhos ou parêntese com os 3 pontinhos significa que uma parte daquele texto foi suprimido, tá? Pode aparecer, por exemplo, um pedaço da música, esse parêntese, depois outro pedaço, tá? Simplesmente é porque é um excerto. O que é excerto? Trecho de texto, tá? Lá em cima ele vai falar disso, ó. Leia um trecho da música País Tropical, de Jorge Benjor, para responder a questão. O substantivo usado como predicativo do sujeito na música é? O que vocês responderam? E vão tentar justificar por quê. Qual é o predicativo do sujeito nesse trecho? Me digam, gente. Qual que é Eu o coloquei predicativo? Flamengo, Por que você colocou Flamengo? Só para a gente entender. porque tem ali. Eu marquei como eu, como sujeito oculto, sou o verbo de ligação e Perfeito. Flamengo, que é É o isso predicativo do mesmo. sujeito. É Flamengo mesmo. Então, nesse caso, a gente tem algumas palavras que poderiam exercer o papel de predicativo, seja do sujeito, seja do objeto. A palavra abençoado, a palavra Flamengo, a palavra nega, por exemplo, também poderia exercer papel tanto de predicativo, né? Nesse caso ali, é o objeto direto. Então, o que eu vou observar? Moro, tá? Primeira coisa, quem mora, mora em, mas o verbo morar é considerado intransitivo. Então, se ele tem intransitivo, nesse caso aqui, num país tropical, aqui não tem preposição? Não existe sujeito iniciado com preposição. Então, esse abençoado aqui está se referindo ao país tropical, mas não pode ser visto como predicativo do sujeito, porque num país tropical não é sujeito, certo? O sujeito é moro. No sujeito de moro é Então, eu, como você frisou. abençoado por Deus vai ser do predicativo do objeto? Não tem objeto. Aqui, na verdade, ele vai exercer papel de aposto. Vocês vão ver isso lá na frente. Então, ele tá mostrando que abençoado por Deus é um país tropical. Então, tem outras funções que vocês não estudaram ainda. E bonito por natureza, tá vendo? Abençoado e bonito poderiam ser predicativos. Se você tivesse ali, por exemplo, o que você citou aqui, né? Que aqui embaixo tem o sou, ó, que é o verbo de ligação. Então, o Flamengo vai deixar evidente que é o predicativo do sujeito, tá? Agora, quando você analisa o outro verbo em questão, a coisa muda de figura. O moro. O que eu tenho no moro? Quem é o sujeito de moro? Eu moro. Eu sou. Né? Nesse caso, eu tenho o mesmo sujeito, que é a primeira pessoa, todos os 3 sujeitos foram incorporados ou foram usados como sujeito oculto.
Se aqui tivesse uma outra questão conjugada aqui, perguntando qual é o sujeito ou como que o eu lírico se coloca no texto. Ele coloca-se como um sujeito implícito. Ele está escondido no moro, ele está escondido no sou e ele está escondido no tenho. Mas a gente consegue saber pela flexão do verbo. Quando a gente tem o verbo morar é classificado pela gramática tradicional como verbo intransitivo. Houve muito erro na questão do verbo intransitivo. O verbo veio só pode ser intransitivo, que nós vamos estudar na questão 3. Não. Mas no contexto que está isolado lá, ele é intransitivo. Então, a gente tem que entender que depende do contexto, tá? Então, saber onde é que está, voltar no texto, ajuda. Então, se eu analiso, por exemplo, sou Flamengo, né? O que eu tenho nesse caso? Eu sou Flamengo. Flamengo aqui, na verdade, ele quer dizer eu sou flamenguista, né? Ele tem um valor de adjetivo aqui e está se referindo ao sujeito implícito eu. Por isso que a resposta vai ser Flamengo, certo? Quando eu tenho aqui, ó, natureza, poderia ser predicativo e bonito por natureza. Então, isso aqui é o motivo, é adjunto adverbial. Vocês vão estudar isso para frente também. Tem carnaval, verbo ter, né? Quem tem algo. Então, nesse caso, carnaval aqui é objeto direto, verbo ter, certo? O que mais? País. Cadê onde que está o país? Num país tropical. País aqui é núcleo do adjunto adverbial, que é outro termo que vocês vão estudar. Eu estou falando o que é para vocês entenderem que não tem como ser predicativo do sujeito às outras palavras. Beleza? Vamos passar para a questão 2, que é essa daqui. Que é a questão 172 lá do banco. Tá escrito o seguinte. Leia o texto a seguir. OMS considera grave situação de febre e chikungunya nas Américas. Diretora da OMS falou sobre a doença em coletiva de imprensa em Cuba. Até agora, há 5.037 casos confirmados da infecção e 21 mortos. O termo grave possui a função sintática de predicativo do objeto direto, por quê? Então, primeira coisa que eu tenho que entender, qual é o papel do predicativo do sujeito, qual é o papel do predicativo do objeto, para poder observar qual é a justificativa que ele vai me dar. O que vocês marcaram aí? Qual foi a resposta que vocês colocaram aí para essa questão? Por que ali o grave, né, a OMS considera grave situação da febre chikungunya nas Américas? O objeto direto é a situação da febre chikungunya. E ela é considerada como grave. Então, por quê? Qual foi a justificativa que vocês deram? A, B, C ou D? E me digam o que vocês pensaram ao marcar isso. Eu marquei B. B ou D? Porque quando fala B B de D, bola. parece. B de bola? Caracteriza o substantivo e situação, dando a ele uma qualidade própria dos adjetivos. Então, vamos primeiro. Apresenta uma informação que se liga diretamente ao sujeito da oração em destaque. Poderia ser a letra A? Poderia, gente? Não, porque Não. não tá se referindo ao sujeito. Muito bem. A palavra sujeito não cabe ali. Se no lugar da palavra sujeito tivesse representado ou colocado a palavra objeto, caberia? Caberia. Letra B. Caracteriza o substantivo situação, dando a ele uma qualidade própria dos adjetivos. Aproxima. Mas será que esse é o motivo? Vamos ver as outras. Possibilita estabelecer uma relação sintática de maneira indireta com o verbo a que se relaciona. O grave está relacionado ao verbo, gente? Ele está relacionado a que palavra? Ele está relacionado à situação de febre e tal. Exatamente. A situação de febre. Então, eu elimino porque aqui ele fez a referência que seria ao verbo. Então, eu eliminei a A e a C. Vai se aproximar, então, B e D. Vamos ver a última. Representa uma característica do termo situação, que é o complemento do verbo considera. As duas estão relativamente certas. Por que que o livro ou, né, a plataforma em si destacou que seria a D e não é a B?
O que vocês me dizem? As duas Eu se acho aproximam. Eu acho que é porque a AD tá mais completa, porque ela fala que representa uma característica do termo que é um complemento do verbo. E na B não fala que esse termo é um complemento do verbo. Exato. Então, gente, não é que a B está errada. É exatamente o que ela disse. A D está mais completa. Ah, mas isso pode? Isso é constantemente relacionada nas questões de estilo Enem. O que eles fazem? A gente fica entre duas alternativas e aí há alguma coisa, uma palavrinha ou alguma coisa mais completa para ser a resposta ou alguma palavrinha na outra que elimina, tá? Então, quem marcou aí a letra B? Observar que a D é mais completa. A gente tem uma tendência de, às vezes, ler a primeira que a gente passou na nossa mente ali, que poderia ser a resposta, a gente vai e marca. E, às vezes, a gente não lê todas as outras alternativas. É importante ler todas e observar que na letra D, como ela mesma mencionou, quando fala do complemento do verbo considera, faz a referência ao que está perguntando o meu enunciado. Então, saber o que está no comando da questão, as palavras-chave que estão aqui relacionadas ajudam a gente a chegar na resposta. Beleza? Vamos passar para 3, que teve um índice alto de erro. E a gente vai ler o texto rapidinho aqui, porque eu acho que ele vale a pena, tá? E dar sequência na questão, que nem necessariamente precisava de fato ler o texto, tá? Eu falo isso muito com o avançado. Primeira coisa, tem lá uma prova grande, independente se é português, geografia, história, não importa. Vai primeiro no enunciado. Por quê? Porque ao ler o texto, você já vai saber o que você vai captar. Se eu ler esse primeiro enunciado aqui, o termo grave possui a função sintática de predicativo do objeto direto. Por quê? Então, ele já informou o que ele quer. Ele quer que você coloque no papel do grave e como que esse grave vai ser representado predicativo desse objeto direto, ali no caso, que é a situação da febre chikungunya, tá? Bom, vamos lá na outra. Leia a crônica de Luiz Fernando Veríssimo para responder a questão. A novata. Sandrinha nunca esqueceu o seu primeiro dia na redação. Os olhares que recebeu quando se encaminhou para a mesa do editor, de curiosidade, de superioridade ou apenas de indiferença. Do editor não recebeu olhar algum. Quem é você? Ele perguntou sem levantar a cabeça. Sandrinha se identificou. Ah, a novata, disse ele. Você deve ser das boas, recém-formada e já botaram a trabalhar comigo. Você sabe o que é a espera? Bem, esqueça tudo que você aprendeu na escola. Isso aqui é a linha de frente do jornalismo moderno. Aqui você tem que ter coragem, garra, instinto. Você acha que tem tudo isso? Acho que sim. Ele a olhou pela primeira vez. Seu sorriso era cruel. É o que veremos, disse. Já vi muita gente quebrar a cara aqui, desistir e pedir transferência para a crônica policial. É preciso ter estômago. Você tem estômago? Tenho, ele gritou. Dalva, uma mulher aproximou-se da mesa, tinha a cara de quem já viu tudo na vida e gostou de muito pouco. O editor perguntou: Você já pegou o Rude? Estou indo agora. Leve ela. Dalva olhou para Sandra como se tivesse acabado de tirá-la do nariz. Voltou a olhar para o editor. Não sei, chefe. O Rude, quero ver o que ela é, do que ela é feita. Está bem. Antes de saírem, Dalva perguntou para Sandra: Que equipamento você usa? Sandra mostrou o que tinha dentro da bolsa. Dalva mostrou o seu. Certo, vamos sincronizar gravadores. Testando 1, 2, 3. As duas aproximaram-se da porta do apartamento de Rude. Antes de bater na porta, a veterana avisou: Chegue para trás. De dentro do apartamento veio uma voz assustada. Quem é? Abra. A porta entreabriu-se. Rude espiou para fora. Dalva empurrou a porta ao mesmo tempo que tirava o gravador da bolsa. Sandra seguiu para dentro do apartamento. Rude recuou. Isso é invasão de privacidade, gritou. Quieto, prepare-se para falar, Rude. E lembre-se, tudo que você disser pode ser usado na edição de domingo. Não vou dizer nada. Dalva voltou a se sentar. O gravador estava a milímetros da sua boca. Ah, vai, disse Dalva. Vai dizer tudo. Loção de barba. Ah, animal. De English. Nem sei como é que fala isso daqui, gente. Cuecas justas do tipo short. Justas? De que loja? Não tem uma loja favorita. Pense melhor, Rude. Está bem. Ah, papoulas.
Sua cor favorita? Verde? Não, azul. Vamos, Rude. É verde ou é azul? Azul, azul. Quem você levaria para uma ilha deserta? Não sei, me deixe pensar. Pensar, Rude. Pensar. Você acha que está respondendo para o suplemento cultural? Vamos, quem você levaria para uma ilha deserta? Dalva registrou com surpresa que Sandrinha que fizera a pergunta Rude. Para a Rude, que respondeu: a minha mãe, não, a Malumade. Qual delas? Não posso ser as duas? Você sabe que não, Rude. Estamos perdendo tempo. Quem? A Malumade? Pasta de dente. Creste. Seu livro de cabeceira. Khalil Gibran. Maior emoção. Maior emoção. Foi quando minha cadela Chussi teve filhotinhos. Prato preferido. Não sei. Sabe sim. Picadinho de carne com ovo. Sua filosofia, viver e deixar viver. Se você não fosse você, quem gostaria de ser? Estamos esperando o Gerard Thomas ou o padre Marcelo Rossi. Qual dos dois fale? Agora Sandrinha também tinha seu microfone perto da boca de Rude. O padre Marcelo Rossi. Rude começou a soluçar. As duas se olharam. Dalva permitiu-se um sorriso. Você é boa, novata. Acho que vai se dar bem neste trabalho. Obrigado. Mas Sandra não tinha terminado. Não pense que acabou ainda, Rude. Sabonete. Bom, então vocês percebem que é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, está escrito aí, daquele livro Comédias para se ler na escola. Os meninos estão falando ali no bate-papo que a Roberta parece que passou o texto. Esse livro eu sempre trabalhava na escola, eu fazia com os meninos assim, deixava eles escolherem qual a crônica que eles queriam, e a partir da escolha deles a gente fazia um debate na sala, oralmente. Dava um resultado bem bacana, porque é um livro que trabalha muito com essa questão do discurso direto, como vocês estão vendo, né, que são os diálogos, né? Mas o que vai ser perguntado aqui nem tem uma relação tão específica com o texto, já que faz um recorte. Para responder a questão, leve em consideração a oração abaixo. Então, observem, gente, o recorte está sendo feito aqui. A maior parte dos alunos que respondeu que era transitivo direto viajou mesmo. Por quê? Porque aqui no comando, ele já dá que o verbo só pode ser ou intransitivo ou transitivo indireto. Então, ele já te deu a pista. Direto ele não pode ser, tá? Então, vamos por etapa. De dentro do apartamento veio uma voz assustada. Então, ele está se referindo a essa frase, esse recorte, tirado lá do texto. Observe essa mesma oração na ordem direta. O que é ordem direta? O que é ordem inversa ou ordem indireta? A ordem direta é essa ordem que a gente sempre vê na maior parte das frases da língua portuguesa. Sujeito, verbo e objeto. E depois do objeto, os complementos. Quando tem complemento, por exemplo, adjunto adverbial, complemento nominal e assim subsequentemente. Mas no caso dessa frase que está em negrito, ela está na ordem inversa, porque ela não começa com sujeito. Ah, mas como é que eu sei que ela não está começando com sujeito? Não existe sujeito iniciado com preposição, né, na língua portuguesa. Se começou com preposição, de cara vocês já sabem, não é sujeito, certo? A menos que esteja grafado ou escrito errado. O que ele pediu para vocês observarem? Observe a mesma oração na ordem direta. Então, colocaram a frase embaixo. Uma voz veio assustada de dentro do apartamento. Observe 4 dos diversos sentidos do verbo vir. Observe que a maior parte das vezes que esse verbo vir foi empregado, tá? Ele tem valor de verbo intransitivo. Ele pode vir acompanhado de uma adjunta adverbial de lugar, né? Ou sem adjunto adverbial nenhum, como é o caso da primeira. Agora, os sentidos, as significações vão sendo modificadas. Agora, ele, além de verbo intransitivo, ele também pode ser empregado ou utilizado como verbo transitivo indireto. Em nenhuma das 4 situações listadas anteriormente, o verbo é transitivo direto. Beleza? Então, vamos lá. Está na iminência de acontecer. Tenho medo das consequências que vêm. O que vocês observam? Eu tenho 2 verbos. Eu tenho o verbo tenho e eu tenho o verbo vem. O que eu observo no caso aqui do tem? Quem é que tem? Eu tenho.
Tem o quê? Medo. Quem tem o medo das consequências que vêm. Esse caso do verbo vem que está aqui. Qual é o sujeito do verbo vem? Quem pode me responder aí qual é o sujeito do verbo vem? Consequências? Consequências. Nesse caso aqui, ele está sendo intercalado com o quê? Tá? Então, quando a gente vai perguntar assim, bem detalhado, o que vai representar o sujeito. Mas vocês ainda vão ver isso no M1, quando o pronome relativo passa a exercer determinados papéis na frase. Nesse caso, o que só faz a ponte entre consequências e o vem. O que eu vou observar? Tá vendo que aqui o acento é circunflexo? Porque a referência de sujeito dele, que é consequências, também está no plural. Então, meu acento circunflexo marca a presença do verbo no plural. Se eu tenho consequências como sujeito do verbo vem, o verbo é intransitivo, porque ele não precisou de complemento algum. Ele não veio acompanhado de nada que precisasse completar o seu sentido. Vamos observar o 2. O 2 tem lá outro sentido. Tomar forma, surgir ou acontecer. Olha o sentido da frase. O emprego veio numa boa hora. Cadê o verbo ali? Cadê o verbo ali, gente? O emprego veio numa boa hora. Veio. Veio. O que veio numa boa hora? O emprego. O emprego é sujeito. Então, se eu tenho o emprego veio, eu vou observar o que vem depois do meu verbo. Está completando o meu verbo ou está modificando o meu verbo ou oração? Observa que o emprego veio numa boa hora. O numa boa hora exerce o papel de tempo. Então, é um adjunto adverbial de lugar, tá? E o verbo continua com valor de intransitivo. Vamos observar os dois campos que se referem ao verbo transitivo indireto. Ele pode ter dois sentidos: originar, surgir. O originar, ser a razão de, possuir como motivo. Olha a frase: sua tristeza vem do divórcio. Então, observe que esse vem, ele veio acompanhado da preposição de, veio de onde, do que, de algum lugar, de alguma coisa. Precisou de um complemento. E esse complemento veio intercedido, intercalado por uma preposição. Então, vem aqui, tem valor de verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que precisa de complemento e o seu complemento precisou de preposição, certo? Vamos ver no de baixo. Surgir no pensamento ou na lembrança. Ocorrer. Ocorrer é mais fácil para a gente memorizar aqui, tá? O valor não me veio à memória. Então, me veio a algum lugar, né? Então, nesse caso, ele também tem valor de verbo transitivo indireto. Lembrar que, nesse caso aqui, ele veio acompanhado da preposição a, tá? Alguns gramáticos vão dizer que esse último sentido aqui, ele é parecido com esse aqui, ó, com o 2. Por quê? Porque quem veio aqui, ó, quando a gente tem esse a memória, vai sugerir a ideia de lugar. Aonde que esse valor, essa ideia, essa pressuposição me veio, tá? Então, a memória como valor aí de adjunto adverbial. Mas eu poderia dizer, o valor não veio na minha memória, tá? Então, esse a aqui, como crase, eu tenho que lembrar que toda vez que eu tiver crase, eu tenho dois elementos, preposição e artigo. E toda vez que eu tiver preposição, eu posso ter o transitivo indireto, como o livro está mencionando. Bom, olhem bem a pergunta colocada logo abaixo, que vai ser determinante para a gente responder. Eu tive muita gente que acertou. Eu marquei lá para vocês no plural o seguinte: quem colocou que o verbo era intransitivo, como é aqui, eu dei o total. Teve gente que marcou como justificativa tanto o 1 quanto o 2. Eu não fiquei presa ao papel do sentido, mas ao papel da transitividade dele, que é o que é mais cobrado. Tá certo? Então, muita atenção aí. Na oração em questão, o verbo é classificado como intransitivo ou transitivo direto? Já deu uma pista para vocês. Se aqui já te dá duas classificações e o transitivo direto não faz parte, de cara ele só podia ser o quê? Intransitivo, tá?
qual dos 4 sentidos do verbo vir mais se aproxima do verbo da oração. Aí eu vou precisar fazer uma referência ali. Então, primeiro, de dentro do apartamento vem uma voz assustada. Então, é como vocês mesmos mencionaram lá na plataforma plural. Muitos de vocês colocaram, que era o sentido 2, que é a ideia de surgir, de acontecer, de aparecer, tá? Então, cabe perfeitamente aí. Lembrar que aqui também tem a ideia do acontecer, só que aqui é acontecer muito próximo. É uma coisa que está próxima de acontecer, está na iminência de acontecer. Então, vou jogar a resposta aqui, mas eu queria, antes disso, deixa eu perguntar. Quem marcou transitivo direto, o que pensou ou teve dificuldade foi realmente na questão do que é verbo intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. Me digam aí quem colocou o transitivo direto, se tem essa noção, se passou pela cabeça isso, e se eu preciso de frisar isso com vocês, porque aí eu preciso colocar na minha anotação, e seja na quarta ou seja na sexta, eu devo trazer alguma coisa a respeito. Me digam aí. Foi praticamente a metade dos alunos das 3 turmas que errou essa questão. Me digam aí, gente. Muita gente colocou como transitivo direto. Ó, a Clara está dizendo que foi por conta do assustada. Beleza. Mas vamos analisar comigo aqui. Olha, seja aqui nesse contexto, seja aqui na reescrita da frase, por onde eu começo para saber qual é o papel do meu verbo? Localizar o verbo. O verbo veio, tá aqui. O verbo veio, tá aqui. Aí eu faço a pergunta para o verbo. O que veio? Qual seria a resposta se eu perguntasse para vocês o que veio? Eu só pergunto o que para o verbo, primeiro para ter o sujeito e depois para saber o objeto. Então, primeiro eu tenho que identificar o sujeito. O que veio? Uma voz assustada? Uma voz. Vamos deixar o assustada separado, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá vendo que na reescrita, ele propositalmente pegou o assustado e deixou depois do verbo? Por quê? Porque o assustado é um predicativo do sujeito. Essa frase aqui tem um predicado verbo nominal, tá? Eu acho até que eu vou explorá-la nesse aspecto. Questão 3, essa, né? Eu vou colocar e trabalhar as 2 frases com vocês ali, que vocês vão entender o papel do predicativo e a transitividade do verbo. Mas aí eu tenho o seguinte, se uma voz é sujeito, porque eu poderia dizer assim, uma voz veio. A voz que veio de dentro do apartamento. De dentro do apartamento, né, da onde ela está vindo, não cabe a ideia nem de originar, nem de vir na lembrança. A ideia, gente, é de surgir e de aparecer, não é? Então, o verbo é intransitivo. A ideia de dentro do apartamento, que está aqui, ó, seja na segunda, seja na primeira, ela tem valor de adjunta adverbial de lugar. Foi de onde que veio essa voz. Perfeito? Então, se vocês entenderem o papel desse verbo, vocês vão observar que ele foi utilizado ali com valor de verbo intransitivo, acompanhado de adjunta adverbial de lugar. Eu vou fazer o detalhamento dela na ordem inversa e na ordem direta para as nossas próximas aulas, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor, tá? Então, a resposta. Na frase, de dentro do apartamento veio uma voz assustada, o verbo veio é intransitivo, já que o termo uma voz é sujeito. Devia ter colocado, eu não pus. Mas o sentido que mais se aproxima ali é o 2, porque ele surgiu, ele aconteceu, essa voz surgiu, beleza? Ficou claro? Posso passar para frente? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Me deu feedback? Ô, Neide, Diga. é uma dúvida, porque já que nessa atividade o verbo... Calma, deixa eu só raciocinar aqui direito. Eu não sei como que eu vou te explicar, é porque tem como o objeto vir antes do sujeito, antes do verbo?
quando a gente está falando de ordem inversa, ele pode trocar a ordem de qualquer elemento da frase. E essa sua pergunta é boa, porque a gente acostuma, tá, gente, a sempre observar sujeito, verbo, objeto e complementos. E, às vezes, isso se inverte, isso é quebrado. Então, nesse caso aqui, ó, o de dentro do apartamento, que é o adjunto adverbial de lugar, veio deslocado. E nessa frase tem até um erro. Ela aqui obrigatoriamente tem que ter uma vírgula. Porque toda vez que o meu adjunto adverbial for longo, eu sou obrigada a colocar uma vírgula separando aqui. Tá? Então é importante a gente frisar isso. Como que a gente pode diferenciar um adjunto adverbial longo e curto? Tipo, tem uma linha que quando passa ele se torna longo? Tem. Você pensa o seguinte, uma palavrinha só, ele é curto. Por exemplo, hoje, aqui, logo, são adjuntos adverbiais curtos, certo? Agora você coloca assim, na semana passada, no ano de 1840, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho um conjunto de palavras para compor um adjunto adverbial. E isso é determinante, por exemplo, na pontuação, na hora que a gente está redigindo, está escrevendo, tá? Então, nós vamos ver isso detalhado. Eu vou jogar essas duas frases para a gente fazer isso mais detalhado na aula que vem, certo? Mesmo que a gente não termine todas as questões hoje, porque ainda está faltando só 6 minutos, né? E eu não quero fazer isso correndo. Eu acho que tem que ter esse tempo e o feedback de vocês, para eu saber onde é que eu vou entrando. Mais alguém, gente? Eu preciso de falar um pouco mais da transitividade, não preciso? Pelo que eu notei, tá mais ou menos meio a meio, ó. Muita gente conseguiu ver que era intransitivo, mas muita gente não. Neide, Diga. a minha dúvida foi porque de dentro do apartamento veio. Aí eu meio que não inverti a frase. Aí você achou que aquele uma voz assustada seria o objeto, foi isso que você pensou, não foi? Isso. E aí eu pensei que, tipo assim, o verbo veio, tava faltando alguma coisa ali para ele ter sentido completo. Eu acredito que grande parte de quem colocou, porque olha como é que a pergunta é capciosa aqui, ó. Na oração em questão, o verbo é classificado como intransitivo ou transitivo direto? Se ele te dá que o verbo vir pode ser intransitivo ou transitivo indireto, ele não te deu essa opção. Tá vendo? Então, ele quer mostrar o quê? Ele queria que vocês chegassem nessa vertente, que o verbo é intransitivo porque a frase está invertida. Senão ele não ia falar disso aqui, ó, de colocar na ordem direta. E eu não gosto muito de usar essa palavra aqui, ó, que a questão usa, não. Eu uso no lugar da palavra objeto, eu coloco complemento. Porque o verbo intransitivo, ele vem acompanhado de um complemento, de um modificador, que é diferente, que é o adjunto adverbial. Certo? Mas nós vamos entrar em detalhe. Eu vou falar um pouquinho de ordem direta e de ordem inversa, que eu acho que ajuda. Quando inverte frase. E a questão da transitividade, que eu acho que muita gente ficou em dúvida nisso. Vamos ver essa daqui rapidinho, que a gente para nessa questão e fica faltando só a última para a gente comentar. Claro que ali, gente, porque havia várias questões conjugadas. Eu só coloquei uma que tinha a ver com a nossa matéria, tá? Então, a atividade associava ali 3 questões. E eu peguei apenas uma. Muito cuidado com a frase que dá título a essa propaganda aí, ó. Vende-se filhotes Yorkshire. Nem sei se é assim que pronuncia. Mas a ideia que ele quer dizer ali é que nós temos um erro de concordância nessa frase. Quem sabe me dizer qual o erro que apresenta nessa frase, antes da gente passar para a análise de vozes verbais e que tipo de voz é apresentada aí? Qual é o erro? Vocês conseguem ver erro nessa frase? Vende-se filhotes? Eu acho que tinha que ser vendem-se filhotes de Yorkshire. Muito bem. Por que tem que ser vendem-se? Porque a frase em questão está na voz passiva sintética. E aí, para entender que filhotes Yorkshire é, na verdade, sujeito do verbo vender, eu teria que reler a frase numa outra posição, que é o que eu vou fazer com vocês na outra tela, nos minutinhos que estão faltando. Então, tá aqui. Ops, a minha resposta veio antes, hein? Era para vir depois. Mas tudo bem. Então, olha lá. Tem um comando que vai ajudar vocês.
Voz passiva indica que a ação expressa pelo verbo é recebida pelo sujeito. Voz passiva sintética ou pronominal é uma classe da voz passiva utilizada por verbo transitivo direto na terceira pessoa mais o si, pronome passivador ou partícula passivadora. Esses nomes todos, gente, eles são cobrados de vocês no ensino médio. Então, está aí com um conceito muito mais para complementação. Mas absorvam esses conhecimentos. Porque às vezes acontece de aparecer, lá no avançado é muito comum. A gente viu vozes verbais com eles, eu falei de verbo e entrei em vozes. Então, o pronome passivador, partícula passivadora, aparecem muito nas questões, cai muito, tá? Mas sujeito paciente. E vem sempre acompanhado pelo pronome passivador, que é o si. Por sua vez, a voz passiva analítica é uma classe formada pelos verbos ser ou estar, mais o verbo particípio, o verbo principal no particípio, e o agente da passiva, que pode ou não aparecer na voz passiva analítica. Olha os exemplos que ele dá aí para vocês embaixo. Alugam-se casas. Então, como ela disse lá que ela está errada porque o sujeito está no plural, é o mesmo papel. Se eu tivesse colocado aqui aluga-se casas, eu teria uma falha na concordância, porque casas está no plural e alugam também teria que estar no plural, certo? O que eu tenho na de baixo? Casas, aqui ele pôs o artigo, mas eu poderia até eliminá-lo, né? Casas são alugadas pela imobiliária. Quando ele reescreve isso aqui na voz passiva analítica, eu tenho uma locução, verbo ser, mais o verbo alugar no particípio. Quem é que alugou a casa? A imobiliária, tá? Então, a casa ou as casas aqui é o sujeito paciente, que nem aqui, né? E aqui vai apresentar o agente da passiva. Ficaria errado colocar só assim, as casas são alugadas? Não, eu só teria a omissão do agente da passiva. Agente da passiva, que é esse termo que nós estamos falando dele aqui, é o termo pela imobiliária. Só existe quando a frase estiver na voz passiva analítica. Não tem agente na passiva pronominal ou passiva sintética. Aí está perguntando. Conforme a imagem acima e as explicações sintáticas da voz passiva, classifica o tipo de voz passiva presente no título, cuja oração em destaque é Vende-se filhotes Yorkshire. E aí? Nós temos aí, eu coloquei a resposta, mas eu queria que vocês me dissessem por que vocês acharam ou vocês tiveram dificuldade de achar a voz passiva sintética. Não foi totalizador, mas eu tive, assim, nas 3 turmas, uma média de 80% de acerto como voz passiva sintética. Então, a maioria conseguiu ver que a voz era passiva sintética. Eu tive um que colocou que era filhotes Yorkshire, ou seja, colocou o sujeito, mas não colocou qual a voz, tá? E um que colocou passiva analítica, 1 ou 2, que colocou passiva analítica. O restante, tá? Colocou ou visualizou que era passiva sintética. Vamos observar aí, na frase vende-se filhotes Yorkshire, a voz é passiva sintética, contudo aqui é um erro de concordância. É preciso que vocês lembrem disso daqui, porque eu posso perguntar se a frase está certa, ou pedir para vocês corrigirem o que estiver de errado ali, tá? Já que o sujeito é filhotes Yorkshire e está no plural, o verbo deveria estar flexionado. Ou seja, se eu tenho a frase na voz passiva sintética, vendem-se filhotes Yorkshire, eu vou ter a mesma correspondência na voz passiva analítica. Filhotes Yorkshire são vendidos, certo? Então, na primeira eu tenho a sintética, na segunda eu tenho a analítica. Observe que aqui eu já fiz a correção da frase que tem que ser vendem-se, beleza? Gente, nós vamos pausar aqui, porque vocês têm aula com outro professor. Eu vou comentar a última questão com vocês na aula de quarta, e eu vou fazer o que o Luan sugeriu, tá? Eu vou abrir para vocês fazerem novamente e façam com atenção, principalmente aquela que está falando lá da transitividade do verbo, para ver se vocês conseguiram entender, tá? Essa da voz passiva aqui, o caso do Pedro, por exemplo, que colocou, acho que foi o Pedro mesmo, do F3A, que colocou que não conseguiu acessar. Então, vê se consegue acessar. Eu vou abrir agora, depois da nossa aula, hoje ainda, ou no máximo amanhã. Tentem refazer a atividade para a gente ver, para vocês poderem perceber
se estão entendendo ou não. Eu tive um número grande de alunos que não fizeram. Vocês estão deixando passar batido. Isso, para mim, tem a ver lá no sócio afetivo, no compromisso e responsabilidade, e também eu acredito que isso vai ser transformado em nota depois. Não fica jogando ponto fora, não. Seja para um lado, seja para o outro, tá? Pontos positivos, aprendizagem, de todo jeito. Ok? Então, valeu, viu, gente? Fica faltando só a última para a gente comentar na quarta-feira. Tchau, Neide. Tchau, galera. Se vocês Tchau, tiverem Neide. alguma outra Tchau, dúvida, Neide. coloca lá para Tchau, mim. Ney. Tchau. 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 Tchau.